Gaston Bachelard, A Experiência do Espaço na Física Contemporânea, editora Contraponto, edição 2010. Capítulo 4, Os Operadores Matemáticos, páginas 57 a 70. Entre os resultados filosóficos que se podem extrair dos métodos de localização expostos até aqui, parece que o principal é a inversão da perspectiva da objetividade. A fonte primeira da objetividade não é o objeto, é o método objetivo. Não é o conteúdo, é o continente. Não é o termo final da aproximação, é o método de aproximação. Os valores de certeza estão mais ligados à preparação experimental do que aos resultados da experiência. Os resultados brutos, isolados, sempre flutuantes, não designam bem o real. É mais seguro designar o real pelas operações que produzem o fenômeno. O que podemos reconstituir em uma identidade bem definida é a nossa atitude experimental. A objetividade sobre a qual podemos nos entender é uma objetividade de informação, de enquadramento. Aliás, de que serve para separar a noção da objetividade e a noção da realidade, e continuar repetindo que a objetividade da experiência é possível porque a realidade existe plena. Una e imutável, objetivamente? Essa existência incondicionada é obscura, vaga e ilusória. Não pode justificar as correlações da objetividade. Ao contrário, no nível dos operadores, bem definidos e bem orquestrados, a objetividade é naturalmente organizada. É sua organização que tem estabilidade, permanência, determinação, coerência, enfim, todas as características atribuídas habilmente ou habitualmente à realidade. Entenderemos melhor o sentido dessas afirmações ao estudar o papel de uma noção já antiga na filosofia matemática, a noção de operador. Ponto 2. Os matemáticos da ciência quântica conferiram uma súbita importância à noção de operador. Essa noção traz uma nova tonalidade filosófica, cuja nuance é difícil de perceber e pode inadvertidamente ser confundida com a tese não conhecida do simbolismo matemático. Vamos tentar explicar o que é um operador matemático. É melhor partir logo de um exemplo bem complicado, pois os operadores simples não deixam ver bem a sua função. A propósito da expressão algébrica da energia de um sistema mecânico, vamos desenvolver sucessivamente os conceitos realistas, simbólicos, operatórios da filosofia matemática. Encontraremos a noção de operador no final desta breve explanação. A mecânica clássica ensina que para cada sistema mecânico particular deve-se escrever a função matemática que representa a energia do sistema. Sabemos que é preciso acrescentar a energia cinética à energia potencial. Por exemplo, no caso de um ponto material móvel animado por uma velocidade v, em um campo caracterizado por um potencial que seja função do espaço e do tempo, descreve ou escreve-se como valor total ou valor da energia total. É igual a 1 sobre 2 mv elevado a 2 mais u vezes x, y, z, t, etc. Considerando as projeções da quantidade do movimento sobre 3 eixos de coordenadas dadas pelas expressões px igual a mvx, px igual a mvy, pz igual a mvz. Pode-se imediatamente colocar a função e sob a forma e igual a 1 sobre 2m vezes p elevado a 2 sobre x, px elevado a 2 mais py elevado a 2 mais pz elevado a 2, mais u vezes x, y, z e t. Representa-se assim a energia por uma função das coordenadas dos corpúsculos e das componentes de sua quantidade de movimento, ou movimentos de Lagrange. Até aqui traduzimos fatos considerados existentes em uma representação matemática. Essa representação é como uma linguagem que relata acontecimentos físicos. Portanto, estamos em presença da antiga epistemologia, que era realista no que se refere aos acontecimentos e linguística no que se refere à matemática. Segundo essa epistemologia, a matemática não pensa, ela exprime. Passemos agora à epistemologia simbólica. Para tal, esvaziemos de significado real os termos matemáticos. Por exemplo, o termo px igual a mvx. Tão claro, tão bem construído como um produto da massa do ponto por sua velocidade. Tão cheio de sentido desde Descartes. Será considerado apenas como uma expressão sem estrutura interna, sob a mera notação px, sem necessidade de agora em diante de fazermos referência ao seu sentido real.
já que se apresenta como um quadrado sob a forma px elevado a 2. Na expressão da energia, ele simboliza uma quantidade essencialmente positiva que se associa por simples adição a símbolos similares. É a organização dos símbolos que doravante nos interessa. Procedendo com as outras quantidades, como acabamos de ver com o momento, deixaremos aos sinais apenas o seu valor de associação, o seu valor sintáxico, sem relação com a tradução realista. A expressão de E, expressão chamada a função hamiltoniana do problema, será assim uma espécie de quadro capaz de traduzir todas as relações experimentais no caso do ponto material móvel em um campo de forças. Em casos mais complicados, a função hamiltoniana será uma outra função das variáveis x, y, z, t, px, py e pz. Mas essa nova função h sempre dará a energia de acordo com a equação. H vezes x, y, z, t, px, py, pz igual a E. Está assim rapidamente fixado o estágio da epistemologia simbólica no qual se detém a maioria dos filósofos da matemática. Vejamos agora uma súbita vinda dos símbolos que nos parece corresponder a um dinamismo novo do pensamento matemático. Esses símbolos que a atividade do pensamento desmaterializante transformou em puras formas, nós transformaremos em operadores, como px. Tem uma origem diferencial, já que é o substituto mais ou menos complicado de uma velocidade, decidimos que px é um operador de diferenciação. Já não vamos, então, considerar a expressão px elevado a 2 como o quadrado de uma quantidade. Já não será um valor a menos ainda a expressão matemática de um valor. Px elevado a 2 será a repetição da operação que vamos associar a px. Como px é uma derivação, px elevado a 2 será uma derivação repetida 2 vezes. O índice x, que especificava a projeção de um vetor sobre o eixo dos x na epistemologia realista, será pressuposto na derivação, que será uma derivação em relação a x. O sinal mais, que o realista ligava infalivelmente a um quadrado na expressão matemática, ou a uma energia cinética, na expressão experimental também não será respeitado. No lugar da expressão realista mvx, no lugar da expressão simbólica px, escreveremos h menos h sobre 2πi e assim por diante. O fator imaginário i indica que fugimos da realidade. Pensemos então nessa maneira de representar uma operação algébrica com um lugar vazio, com um lugar em branco atrás do numerador. É nesse lugar que se deve colocar a matéria a operar. O operador é uma espécie de função expectante, pronta para trabalhar uma matéria algébrica qualquer. Parece que se introduz aqui uma distinção toda nova entre a ideia de função e a ideia de quantidade. Ou seja, a expressão matemática se segmenta. As relações se escrevem em 2 tempos. Primeiro, o que decorre da pura funcionalidade, os operadores. Depois, o que decorre da quantidade. Mais adiante, voltaremos à relação do operador com a grandeza. Naturalmente, substituiremos py por menos h2πi vazio sobre y, pz por menos h2πi vazio sobre z. Por meio de convenções operatórias muito simples sobre as variáveis x, y e z, que são por sua vez transformadas em operadores, substituiremos a antiga expressão algébrica hamiltoniana, h vezes x, y, z, t, p, x, p, y e pz, pela expressão em operadores, h vezes x, y, z, t, sobre vezes menos h 2πi vazio sobre vazio x, h sobre 2πi, vazio sobre vazio y e assim por diante. Prosseguindo assim, logo se chega à equação da mecânica ondulatória para o ponto material, proposta por Schrödinger. No caso de um campo constante, a equação será delta constante mais 8 vezes π elevado a 2m sobre H2 é menos U vezes x, y, z
constante igual a zero. Não é nosso objetivo estudar essa equação. Queremos destacar que é possível estabelecê-la sem introduzir considerações realistas, pelo simples desenvolvimento dos princípios operatórios que acabamos de expor. Se alguém objetar que essa expressão de Schrödinger é apenas um símbolo, perguntaremos, um símbolo de quê? O que simboliza? Onde está a experiência que exprime? Esta ou ela vem depois de uma experiência para dar a forma dessa expressão ou dessa experiência. Para atrair ou extrair todas as consequências filosóficas da noção de operador matemático, vamos discutir o problema mais detidamente. Ponto 3. A nova epistemologia defronta-se com duas frentes opostas: os adeptos do simbolismo matemático e os adeptos do realismo filosófico. Os adeptos do simbolismo puro e simples manterão a objeção. Você manipula símbolos tão bem que, como acaba de confessar, começou esvaziando o conteúdo realista das expressões algébricas e, mais ou menos arbitrariamente, substituiu um símbolo ainda próximo de sua significação realista, px, por um outro símbolo, h menos h sobre 2πi vazio sobre vazio x, no qual se acumulam as convenções. A esses adeptos de simbolismo respondemos: o sucesso proteiforme dos símbolos transmuda o valor dos símbolos, faz com que eles transitem do passado para o futuro do pensamento, do resumo para o programa. Também o fato de os símbolos se aglomerarem dá um sentido às frases, constituídas por palavras isoladas em sua definição primitiva. Vocês julgam que a associação dos símbolos da fórmula ou dá fórmulas espantosas. Acho que a associação dos operadores dá palavras vivas, frases pensadas, frases pensantes. Nunca o valor indutivo da matemática foi tão grande quanto na constituição da mecânica ondulatória. Os adeptos do realismo filosófico podem objetar que o jogo matemático é apenas um intermediário. Se dá tão certo, é porque no fundo não foi deixada de lado a equivalência primeira que faz com que a energia total de um sistema mecânico seja a soma da energia cinética com a energia potencial. Sobretudo, a energia potencial será considerada, se necessário, como a deformação de um éter, como uma força estática distribuída continuamente no espaço. Enfim, veremos um espaço povoado não só de objetos, mas também de ligações. Todas as relações serão consideradas como ligações. O espaço será entendido como uma espécie de campo físico necessariamente coerente e unitário, e o estudo matemático dessa coerência real permitirá que expliquemos a conveniência dos fenômenos. A esses adeptos do realismo filosófico respondemos: a informação matemática nos dá mais que o real, ela nos dá o plano do possível, ultrapassa a experiência efetiva da coerência, nos entrega o compossível. Não se trata de uma coerência concreta, mas de uma coerência abstrata. De fato, os hamiltonianos, pensando como o operador nos entregará na equação de Schrödinger o aspecto de todos os valores possíveis da energia. A constante E, que na antiga epistemologia realista era considerada como um dado, uma realidade empírica, é aqui um parâmetro que deve se pôr de acordo com as condições matemáticas inclusas no operador hamiltoniano. A partir daí, uma constante única ligada a uma experiência única parece apenas dar um pretexto ao pensamento inventivo e produtor. Guiados pelas informações matemáticas, podemos fazer convergir as probabilidades e criar inteiramente fenômenos cuja estrutura primeira pode, com razão, ser qualificada de matemática. Às críticas dos adeptos do simbolismo e dos adeptos do realismo, damos a mesma resposta. A matemática supera em pensamento inventivo tanto as convenções quanto as experiências. É evidente que toda essa discussão pede nuances epistemológicas, que uma linha de pensamento mais fechada, mais estática, pode ignorar. Mas o mero fato de duas epistemologias tão diferentes quanto o simbolismo e o realismo virem a convergir sobre o nosso problema talvez prove fecundidade da explicação média que propomos. Essa explicação parece-nos muito fecunda porque possibilita pôr a doutrina dos operadores, doutrina de inspiração simbólica, em ligação com a tradução matemática da experiência e doutrina de inspiração realista. Em suma, um operador matemático é constituído pelo conjunto das ações racionais que pretendemos realizar, para ordenar uma realidade mais ou menos amorfa. Ele é um plano para a realização das leis matemáticas. Vamos encontrá-los ao substituir o positivismo do espírito ao positivismo das coisas.
O positivismo das leis matemáticas ao positivismo das leis empíricas. O realismo platônico das ideias operantes ao realismo ingênuo das coisas operadas. Então, a tradicional dualidade filosófica assumirá um aspecto muito preciso, já que chegará no próprio campo tão unido da matemática a opor grandeza e operador. Item 4. Tentemos especificar, como propunhamos há pouco, a dialética que se estabelece entre o operador e as suas grandezas conjugadas. Convém perceber que a grandeza desliza para a probabilidade ao mesmo tempo que o operador assume um aspecto matemático mais definido, o que é de fato uma grandeza em microfísica, ou mais, simplesmente, o que é uma grandeza física exata. Corresponde a um número único e bem determinado, antes de ter sido medida. Existe fora do fenômeno essencialmente complexo que vai ajudar a medi-la? Será que ela pertence a um conjunto? Não será necessariamente o elemento de um grupo de grandezas? Ter-se-á o direito de destacar uma determinação particular desse conjunto? Não se deve sempre tomar o conjunto das grandezas medidas como uma espécie de família subordinada a esse chefe de grupo que é o operador? Eis uma enxurrada de perguntas difíceis de coordenar. Aqui estão reunidas todas as dificuldades filosóficas das relações entre o racionalismo e o empirismo. Mas o domínio preciso da matemática e nesse ponto metafísico sensível é possível, desde agora, mostrar a grande flexibilidade da relação que liga o operador matemático às grandezas subordinadas. Essa flexibilidade vai até a legitimação da passagem do idêntico ao diverso. Esse é um aspecto filosófico muito curioso do funcionamento dos operadores na nova física matemática. Assim, pode ocorrer que um operador sempre idêntico a si mesmo nos forneça valores experimentais diversos. É o que afirma com clareza Louis de Broglie. Cita: consideremos primeiro um conjunto de sistemas idênticos e suponhamos que todos esses sistemas estão no mesmo estado, representado por uma forma de sua função quântica. Seja então uma grandeza mecânica correspondente a um operador A. Se a grandeza em questão for medida por todos os sistemas do conjunto, não se encontrará em geral o mesmo valor para todos. Nota da tradução: Louis de Broglie, Théorie de la quantification dans la nouvelle mécanique, 1932, página 175. Fim da citação. Se forem medidas todas as razões de identidade que dirigem o funcionamento do operador, é a mesma operação praticada em condições idênticas sobre sistemas idênticos que dá resultados diferentes. Onde está a razão da diversidade? Só pode estar em uma mobilidade ontológica correspondente à base fundamentalmente probabilística do dado. Compreenderíamos melhor a microfísica se nos acostumássemos a pensar o real pelo provável. Lembrando o princípio, a experiência microfísica não traduz uma realidade, ela realiza uma chance. Aliás, há um vínculo entre o operador concebido como idêntico a si mesmo e a lei de dispersão das grandezas distribuídas segundo determinadas probabilidades. Esse vínculo ajuda a apagar, a nosso ver, o caráter irracional da probabilidade. É evidente que a microfísica não constrói suas medidas ou suas médias pedaço a pedaço. Ela não as calcula após a experiência. Ela as encontra no próprio nível de sua informação matemática. Na doutrina tradicional da medida, determinava-se uma série de valores empíricos. Quando depois a esses resultados parciais se aplicavam fórmulas de médias, mais ou menos racionais, mais ou menos apropriadas, escolhia-se uma espécie de resultados ótimos circundado por uma zona mais ou menos fechada de aberrações toleráveis. Essas médias, constituídas artificialmente, não eram fáceis de ser coordenadas entre si. Pode ocorrer que o que liga os fenômenos entre si não ligue necessariamente os valores médios obtidos de fenômenos separados. A nova doutrina dos operadores matemáticos está mais segura de sua homogeneidade, pois, de certo modo, o operador inscreveu a escolha da média na operação matemática principal. Podemos verificar isso ao estudar o problema dos valores médios em mecânica ondulatória, no já citado livro de Louis Broglie. Essa incorporação do problema das médias nos princípios da física matemática parece corresponder a um grande progresso filosófico. Antigamente, concebiam-se as funções matemáticas muito longe de sua aplicação no real. Em compensação, concebia-se as grandezas físicas como uma realidade em si, independente dos métodos de medida e de cálculo. Duplo
motivo para que o entrosamento da função matemática com a grandeza ocorresse mal, ou melhor, para que não ocorresse. Idêntico divórcio no plano do possível. A matemática era posta diante de uma possibilidade contínua, uniforme, sem estrutura. Devia estar pronta para informar tudo o que a experiência lhe entregasse. As grandezas físicas podiam ser bem determinadas de fato, mas como eram imaginadas, como eram fornecidas pelo pensamento ao matemático, era possível dar-lhes potencialmente, em pensamento, em teoria, todas as determinações possíveis. Tanto na matemática quanto na experiência, o possível era indiferente. Foi uma surpresa nos primeiros tempos da era de Bohr, quando se teve de interditar absolutamente grandezas consideradas como possíveis à primeira vista. O espaço não era, portanto, pura indiferença ao movimento. Não era uma forma pura, pronta para todos os empreendimentos. A física geométrica tradicional partiria de um esquema ilusório. Aliás, não se via nenhuma razão suficiente para as interdições que se impunham. Essas interdições que chegavam após o fato, o cientista era obrigado a inscrevê-las no princípio do cálculo, atribuindo algo arbitrário aos novos postulados que reformavam a física matemática. Agora compreendemos melhor de onde provinham todas essas dificuldades filosóficas. Eram consequências da falta de ligação primitiva entre o real e o matemático. É fácil encontrar domínio nos quais a matemática independe da matéria experimental que ela tenta informar, e até esclarecedor ver como esses domínios sem estruturas se apresentam no limite da realidade ou de realidades com formas matemáticas bem definidas, bem adotadas. Basta esmiuçar o complexo para encontrar o simples, basta quebrar o compossível para encontrar possibilidades independentes. Mas chega-se então a fenômenos sem muito interesse, a fenômenos simples, ou simplificados, que instruem o bom senso e o amarram, diluindo qualquer pensamento inventivo. Assim, o filósofo cartesiano, que julga estar colhendo a essência do conhecimento científico pela base, adotará um movimento uniforme com uma velocidade bem definida. Construirá toda a filosofia mecânica partindo dessa ideia primeira. Infelizmente, esse pretenso dado é totalmente imaginário, não tem a mínima realidade física, não corresponde a nenhum caso concreto. É uma dessas estranhas possibilidades que são impossíveis de realizar. Basta refletir um pouco para ver que sobre essa noção só se pode fundar uma mecânica que está afastada das condições da experiência efetiva. É interessante ver então o que o operador fundamental fornece quando é posto a trabalhar sobre esse caso simples do ponto livre. O operador fundamental é aquele que localiza. A pergunta que surge é a seguinte: já que você atribui uma velocidade bem determinada, bem uniforme, já que você sabe tão bem para onde vai o corpúsculo, diga onde ele está. Diga ao menos aonde temos mais chance de encontrá-lo, prolongando mais ou menos nossa espreita. A essa indagação, o jogo do operador em uso na mecânica ondulatória responde que as chances de localização são exatamente as mesmas em todos os pontos do espaço. Você queria, orgulhosa pretensão, ser ao mesmo tempo preciso e claro. Você parte da noção, infelizmente irreal, de uma velocidade bem determinada e uniforme. O operador encarregado de lhe indicar a probabilidade de presença de um corpúsculo assim artificialmente liberado não lhe oferecerá nenhuma informação útil. Sua determinação mecânica perfeita é paga com uma indeterminação geométrica total. Voltemos atrás e vejamos o que invalidou a experiência. Uma possibilidade ou probabilidade de detecção estendida uniformemente é sinal de um objeto sem características. Parece que os operadores matemáticos da microfísica recusam-se a trabalhar sobre um real, sem estrutura, ou reconhecem o caráter artificial dos objetos elementares propostos pela filosofia da simplicidade. Logo, é preciso julgar com acerto a importância e o papel dos operadores matemáticos quando se trata de um caso complexo. É o que torna tão difícil a filosofia científica contemporânea. Essa filosofia já não se pode basear em noções simples. Tem de seguir a ciência nas experiências exatas, que se afastam essencialmente das experiências comuns e claras. No próximo vídeo, leremos o capítulo 5, que está contido nas páginas 71 a 88. Obrigada.